MSD Saúde Animal. Consulte sempre o médico veterinário. O Cicobi Animais Metropolitana é uma cooperativa de crédito que possui todos os produtos e serviços que um banco tradicional, mas com grandes vantagens, taxas muito mais atrativas e no final do ano o lucro é dividido entre os cooperados. Além disso, eles contam com atendimento diferenciado e personalizado que é a nossa marca registrada. Para saber mais, procure uma agência mais próxima ou acesse cicobianimais.com.br/coop/metropolitana ou nas nossas redes sociais. Cicobi Animais Metropolitana, há 25 anos cuidando bem de você e do seu dinheiro. A partir de agora, Entre Linhas. Apoio MSD Saúde Animal, melhorando sempre a vida das pessoas e dos animais. E Cicobi Animais Metropolitana, há 25 anos cuidando bem de você e do seu dinheiro. Agora 8 da manhã, 34 minutos. Bom dia para você que está sintonizado em 92,5 da Santos FM. Está entrando no ar mais uma edição do programa Entre Linhas. Confirmando 8 da manhã, 34 minutos. Bom dia para você que está conosco em 92,5 da Santos FM na cidade de Santos, em toda a Baixada Santista e pelos 4 cantos do planeta via internet no santosfm.com.br ou através do nosso aplicativo disponível na Apple Store e na Google Play Store, começando a edição desta sexta-feira, dia 12 de julho de 2019, edição de número 877 do Entre Linhas, que você ouve em reprise logo mais a partir das 2 da tarde em bocnews.com, canal de áudio do Boqueirão News, um dos jornais semanais aqui da nossa região. Curta também as nossas postagens em facebook.com/Entre Linhas no rádio, acompanhe o programa ao vivo pela live, se assiste ao Entre Linhas pelo Facebook, depois pode compartilhar o programa, curtir e também assistir novamente quando quiser, tá certo? Programa desta sexta-feira recebe, como tradicionalmente acontece, com o sol nos brindando neste momento aqui no nosso estúdio no Praia Mar Corporate, no bairro da Aparecida, em Santos. Tá bom, agora temos um filme aqui. Anderson Firmino, jornalista do canal Só Esportes. Aliás, bom dia, Anderson, obrigado pela presença, parabéns pelo trabalho na cobertura da Copa América, você e Ted Sartori. Tudo bem? Bom dia, Alex, bom dia, ouvintes do Entre Linhas. Muito obrigado pelos cumprimentos aí, foi uma experiência bem bacana, uma experiência única, assim, né, que a gente vai carregar para o resto da vida e vem mais coisa por aí, viu? Vem mais coisa por aí, não dá pra antecipar nada ainda, até porque não depende da gente, mas tem coisa boa esse ano ainda, se Deus quiser. O senhor já está se programando para a Copa do Mundo também ou não? Quem sabe? Talvez, né? Rumo ao Catar? Seria demais, a Olimpíada de Tóquio, né? Seria maravilhoso, mas o Japão que o senhor já conhece bem e que eu não gosto de falar muito. Não me traz boas recordações sua passagem de Ted Sartori pelo país do sol nascente. Exatamente. Sextou, meu amigo. Estamos aí, sexta-feira. Friozinho ainda, né? Essa manhã amanhece um pouco mais fria, né? Tá o sol gelado, como costumo brincar. Mas estamos aí, vamos conversar bastante. Muito bem, daqui a pouco nós vamos dar início aos debates do programa de hoje, com o Anderson Firmino aqui, com os nossos convidados que estamos aguardando, mas antes vamos prestar serviço para o nosso ouvinte, também como tradicionalmente acontece no início do Entre Linhas, vamos atualizar as informações das balsas. Segundo as informações oficiais da Dersa, neste instante 5 embarcações estão operando entre Santos e Guarujá, tempo médio de espera de 15 minutos em ambos os lados. Travessia Santos Vicente de Carvalho, por sua vez, tem situação tranquila com 3 embarcações operando, tempo médio de espera de 12 minutos em ambos os lados. E a travessia Bertioga-Guarujá, outra travessia importante aqui para a nossa região, tem uma balsa operando, tempo de espera de 30 minutos em ambos os lados. Vamos atualizar também as informações do sistema Anchieta Imigrantes. O último boletim divulgado pela Ecovias informa que temos tráfego lento na chegada a São Paulo pela via Anchieta do quilômetro 12 ao 10 por excesso de veículos. Nas demais rodovias do sistema Anchieta Imigrantes, o tráfego continua normal. Caminhões que forem seguir para São Paulo devem obrigatoriamente acessar o trecho de Serra da Via Anchieta. O tempo está bom, a visibilidade também é boa em todos os trechos. Operação em vigor neste instante é normal 5x5. A descida é feita pela pista sul da Via Anchieta e sul da rodovia dos Imigrantes. Já a subida acontece pelas pistas norte das duas rodovias. Ontem, os senhores se lembram, na abertura do programa, falava sobre o problema que aconteceu com mais um acidente na rodovia Anchieta, caminhões se envolvendo. Felizmente, o motorista de um destes caminhões sofreu alguns ferimentos, mas até a informação mais recente que nós tínhamos, ele está bem. O grande problema é que a Anchieta, que é a primeira pista nascida em 1947, continua
sendo um grande problema, né? Não só para quem tem a obrigatoriedade de descer de carro pela Anchieta, mas para os próprios caminhoneiros por conta do traçado sinuoso que a Anchieta tem. Enfim, é uma alternativa cada vez mais obsoleta. Não sei de que forma isso poderia ser resolvido pelo poder público, mas enfim, ontem pelo menos complicou bastante o trânsito e tal, mas não tivemos nenhuma vítima mais grave, felizmente. Mas é sempre algo que precisamos pontuar, porque são vidas em risco todos os dias no sistema Anchieta Imigrantes. 8h38, ainda nesta abertura do programa, só para dizer que daqui a pouco o Anderson Firmino vai trazer todas as informações do esporte na nossa janela esportiva, porque afinal de contas o Campeonato Brasileiro volta neste final de semana. Nós teremos o Santos enfrentando a equipe do Bahia lá no Pituaçu, tem o Corinthians recebendo o CSA, tem o clássico São Paulo e Palmeiras. Ontem teve Copa do Brasil com vitória do Cruzeiro sobre o Atlético Mineiro, praticamente encaminhando a classificação, e teremos também uma rodada completa aí com todos os jogos esse final de semana. Tem jogo até segunda-feira. E a gente vai falar ainda sobre a história do Retrofit. Abemos Retrofit, Anderson Firmino. O Anderson teve lá, né? Na Vila Belmiro. Eu acompanhei, eu estava trabalhando, não tive como ir à Vila, mas consegui ouvir o começo e depois toda a apresentação. Está lá no YouTube do Santos, na Santos TV. Toda a apresentação técnica do projeto. Por exemplo, o arquiteto Arthur Catiborian, ele deixou claro, porque está cheio de engenheiro, viu, Anderson? Tem engenheiro e arquiteto formado no Facebook aí, sim, que acha que pode botar só se colocar o cara nas costas, né? Do outro para caber mais gente ali. Por mais que tenha sido explicado que o terreno da vila tem pouco mais de 17 mil metros quadrados, que para você ter banheiro, segurança, acessibilidade, escoamento na hora de um sinistro, lanchonete, um estádio mais confortável, não seria nada nababesco, né? O estádio lá que eles bateram o número de 18.050 lugares. Aí o arquiteto foi questionado, ele falou, olha, é possível que se faça para 20, para 25 mil, que é o sonho de consumo, inclusive de alguns conselheiros, os poucos que estiveram nesta reunião importante. Aliás, é um reflexo da nossa sociedade, né? As pessoas cobram muito das prefeituras, do poder público, porém elas não participam, né? Seja de audiência pública, seja de sessão da Câmara, depois fica em casa reclamando porque os vereadores, o prefeito fez A, B ou C de forma que não lhe agradava. No clube foi a mesma coisa. Ontem foram apresentar um projeto de reformulação da Vila Belmiro e o plenário do Conselho Deliberativo estava vazio. Então muitos nem vão poder reclamar a respeito disso. E aí, nessa explicação, eu vou deixar a parte esportiva mais para frente, porque eu estou entrando evidentemente na parte política da história. O arquiteto falou assim, olha, dá para fazer 20, dá para fazer 25, só que eu preciso avançar na rua. Ele não disse nem avançar nas casas, que é o que muita gente também falava. O Anderson estava lá, ele pode me desmentir se eu estiver errado. Não precisa nem avançar nas casas, mas eu preciso entrar nessa calçada aqui. Eu preciso ampliar o espaço aéreo de ocupação da Vila Belmiro. A prefeitura vai entrar nessa história? Basicamente, pelo que eu entendi, daqui para frente é vontade política. Precisa, né? Reaproveitar, refazer o projeto, talvez para 20 ou 25 mil, e aí desafetar, porque nós temos um entorno ali na vila, não na Princesa Isabel, mas, mas principalmente no chamado, a entrada principal da vila, tem muito espaço ali, né? Você vai dizer, mas os carros vão passar como? Bom, ali não é uma pista de Fórmula Indy, que os carros precisam ter 2, 3 pistas, é um bairro, né? E a questão do bulevar também, que seria feito na Princesa Isabel. Eu, sinceramente, acho que quem for contra o projeto é pouco inteligente, porque valorizaria o bairro de tal forma, como, por exemplo, nós estamos aqui no Praia Mar Corporate, como todo esse complexo que foi feito aqui valorizou a Aparecida. Quem é daqui sabe disso, né? O shopping, os prédios aqui do entorno, como o Corporate, brigar contra o óbvio. Você está olhando que o bairro valorizou. Então, se eu tenho uma casa do lado da Vila Belmiro, eu vou querer mais do que nunca que se reforme o estádio, não vou ficar botando empecilho, associação de bairro, não sei o quê. Porque o movimento vai continuar o mesmo, ou até aumentar. É uma rotina que eles já estão acostumados, né? E aí você disciplina e valoriza, né? E todo mundo ganha dinheiro ali no entorno, né? Todo mundo aluga a sua garagem, né? Em dia de jogo e coisa e tal. Então, talvez as pessoas, primeiro passo, tem que pensar nisso, no bem comum, mesmo não torcendo para o Santos. Acho que o próprio imóvel do cidadão ali seria bom. E aí, quando se fala da questão política, é o outro aspecto. Vamos
ajudar o clube. Pode ser secretário, vereador, quem quer que seja, que, mesmo que não torça para o Santos, porque aí não pode entrar birra, não pode entrar clubismo, tem que valer o bem maior. Não que eu queira que seja dado de presente para o Santos um pedaço da rua. Faz uma contrapartida. Dá-se um jeito de fazer uma contrapartida nisso. Semáforo, plantio de árvore. Ou um prédio, uma obra, constrói uma escola. O Santos vai lá, o Diomed, né, que não apareceu, isso me preocupou. A representatividade do Bolton Group me preocupou um pouco. Mas se os caras têm dinheiro mesmo, dá uma contrapartida, constrói alguma coisa para a cidade, entendeu? Agora, não pode emperrar por politicagem de conselheiro e não pode emperrar por birra ou clubismo do poder público, de alguns. É óbvio que não é o caso do prefeito Paulo Alexandre Barbosa, porque ele é torcedor do Santos, todo mundo sabe disso, a família tem uma história dentro do clube, mas outros que podem querer atrapalhar. Não atrapalhando já está de bom tamanho. Já que eu entrei nesse assunto, né, Anderson, a gente vai ter que falar depois dos jogos, propriamente dito, mas como você esteve lá, escutou o presidente, queria que você falasse, desse a tua opinião. O projeto é muito bonito. Sim. Isso ninguém pode negar. Gostei bastante. O projeto é muito bonito. Hoje para 18.050 pessoas. Pode ser que, como disse o arquiteto, para 20, para 25, enfim, isso é um outro ponto, um outro aspecto. Mas, de qualquer forma, o pontapé inicial foi dado. Agora precisa do principal, né? Que é todo mundo concordar e entrar o dinheiro, né, Anderson? Não tem jeito. Exatamente. Você falou da presença do advogado lá do Bolton Group. Tinha 2 advogados, né? Um falou, o outro ficou mais de lado ali, e aquela condição de sigilo, não quero falar. O pessoal ficou com uma pulga atrás da orelha, assim, sentiu falta do Diomed, mas o presidente explicou que o filhinho nasceu e tal, para daqui um mês e meio, para marcar outra audiência, aí com a presença do Roberto Diomed. Mas o projeto é bem interessante, sim. Até o arquiteto falava da necessidade da mão forte, da mão pesada da Prefeitura, do Poder Público nesse projeto, e é verdade. Eu acho que precisa ser entendido a mudança da Vila Belmiro como um benefício para o bairro, porque está inserida no bairro, né? Está incrustado, digamos assim. A Vila Belmiro é parte, o estádio Urbano Caldeira é parte da Vila Belmiro, é parte da cidade ali e tem que ser levado isso em consideração. Então, um benefício para o Santos também acaba sendo um benefício para o bairro, para todo o entorno. O projeto em si, a gente vai falar agora? Vamos continuar? Pode tocar, Anderson. A gente hoje tem a participação do André Azenha, que vai entrar com a gente em instantes. Os nossos convidados estão chegando também. Eu esqueci, né, que tem a doutora Alessandra Gonçalves, que estará com a gente também daqui a pouquinho no quadro Além das Quatro Patas, mas vamos fechar esse tema do retrofit, porque depois entraremos propriamente dito na questão dos jogos do Campeonato Brasileiro. Só para a gente fechar então, Anderson, o que você... até você ouviu o Pérez depois, né, o presidente do Santos? Como é que foi a conversa? O Pérez falando da questão do Bolton Group, né? Porque dizendo que o Bolton é um dos interessados. Pode pintar outros, tal, não sei o quê, mas acho que está tudo muito encaminhado para o Bolton Group, desde que, evidentemente, ofereça garantias, né? Que o Santos não fique na mão. E essa é uma preocupação dos conselheiros que estavam lá ontem. Assim, eu achei interessante a colocação do arquiteto, o Arthur, né? Cati Borian. Esse é. Isso. De desmistificar a ideia de que tem que fazer uma nova bomboneira, tem que ser igual a bomboneira. Não dá para ser igual a bomboneira. Se subir, cai, né, Anderson? Exatamente. Vai para trás. Provou por A mais B, ele colocou lado a lado, assim, os cortes da Vila laterais, Belmiro, os cortes laterais da Vila Belmiro e da bomboneira. A diferença é gritante, não dá para simplesmente colocar assim, até em termos de terreno, colocou como se fosse um acima do outro, assim, a Vila Belmiro dentro da bomboneira. Então, é bom que essa tese, né, acaba de uma vez, né? Acaba de uma vez. Os engenheiros do Facebook, bem né? Bacana. Os cuidados que apresenta na obra, a questão da evacuação de 4 a 8 minutos. Achei muito interessante essa necessidade, até porque, até você falava no vídeo que você postou no canal 10, a questão que acontece um sinistro hoje. Como é que escoa? Né? Então, essa preocupação de 4 a 8 minutos por processo de escoamento, 17 conjuntos de elevadores e escadas, acessibilidade total, um custo de 220 milhões, né? Um custo estimado de 220 milhões, pode ser um pouco mais, pode ser um pouco menos, assim, depende até das necessidades que a obra contempla, até em função da retirada de alguns equipamentos de lá, como a área administrativa. Até se discutia ontem
Se valia Eu não vejo o menor problema de ir para o Museu Pelé. Não vejo o menor problema, também não. Sinceramente. Sinceramente, olha, o também não. administrativo tem que ficar perto da vila. Por que tem que ficar perto da vila? Para o cara trabalhar melhor, ele tem que olhar para o campo? Exatamente. O que tem a ver um negócio com o outro? Se puder ser perto, ok. Mas o campo vai ser para jogar. Não é para os caras ficarem lá o dia inteiro. Entendeu? Não faz o menor sentido. Hoje em dia tem internet, não vou falar nem telefone. Você não precisa, né? Você monitora tudo com câmera à distância, mas enfim. Exatamente. No final das contas, acho que deu para ter uma boa... Deu sim. Uma boa perspectiva, mas agora precisa operacionalizar, né, Anderson? Exatamente. E como você falou, a presença dos conselheiros realmente me decepcionou. Eu achei que aquilo ali ia estar cheio, né? Porque todo mundo está aguardando com tanta ansiedade esse feitio do retrofit, as discussões em torno das reformas da Vila Belmiro. Eu achei que ia ter mais gente ontem. Não sei se talvez justamente por não estar a presença do Diomed, né? Não sei se tem a ver com isso, né? Ou não era uma reunião ordinária do conselho, por isso o pessoal não foi, mas sei que o serviço de bordo estava bom. O serviço de bordo estava bacana ontem. Então, pelo menos isso, né, Anderson? Pelo menos isso. Muito bem. Deixa eu fazer o seguinte, a Fernanda Salles já está aqui com a gente para participar do programa. E eu tenho hoje o André Azen e a doutora Alessandra Gonçalves do quadro Além das Quatro Patas, que virá no próximo bloco. Mas para a gente se preparar aqui para a sequência do Entre Linhas, eu vou deixar os senhores com o André Azen trazendo as notícias, as dicas de cinema para esse final de semana. É sempre tradicional, né? As dicas do André são sempre tradicionais, as dicas do André aqui no Entre Linhas. Então nós vamos ouvi-lo e daqui a pouco a gente começa aqui a conversar com a Fernanda Salles sobre o Vilarejo Bazar que acontece neste final de semana. Bom dia, André. Bom dia, Alex. Bom dia, ouvintes do Entre Linhas. Hoje eu não estou aí no estúdio com vocês, mas eu vou falar um pouquinho sobre os filmes em cartaz, né, Alex? A gente está em férias agora de julho, férias escolares, então tem muito filme voltado para o público infantil. A gente não tinha comentado a fundo, mas vale a pena conferir Turma da Mônica Laços, que é a primeira versão live action com atores da turminha mais famosa do Brasil, criada pelo Maurício de Souza, que é o nosso Disney aqui, né? Até mais que o Disney, porque no Brasil, para você empreender no meio cultural, é mais difícil e o Maurício criou um império que encanta e educa e entretém milhões de pessoas. E esse filme é baseado numa graphic novel dos irmãos Lu e Vitor Cafage, que é uma história em quadrinhos que traz muito daqueles filmes dos anos 80, os Goonies, Conta Comigo, as aventuras vividas por crianças, né? O filme mantém um pouco da graphic novel, mas o Daniel Rezende, que é o diretor, né, que já foi indicado ao Oscar pela montagem do Cidade de Deus e virou diretor no Bingo, Rei das Manhãs, e agora faz o Turma da Mônica Laços, ele optou por fazer uma versão que apresentasse esses personagens pro grande público, né? A graphic novel tem um viés mais voltado para um público mais adulto e tal, e o filme traz essa ingenuidade, esse alto astral, os atores estão muito bem. Sinto falta um pouquinho da Mônica ser mais protagonista, a Júlia Benite, que encarnou à perfeição a Mônica, mas é muito legal ver essa turminha reunida. O Rodrigo Santoro tem uma participação também bem divertida, bem legal, e vale a pena conferir Turma da Mônica Laços, um filme brasileiro, calcado aí na cultura pop brasileira, né? A gente que vê tantos filmes baseados em quadrinhos vindos do exterior, vale muito prestigiar esse filme que é nosso e de personagens nossos também aqui da nossa cultura. Também continua em cartaz o Toy Story 4, que, enfim, a Pixar dificilmente erra. Toy Story 4 se supera ainda mais, levando esses personagens a uma nova jornada, inserindo novas figuras também nesse universo do Toy Story. Então vale também curtir. E o Homem-Aranha Longe de Casa, que segue aí fazendo sucesso de crítica e público, com o Peter Parker indo com os amigos depois dos eventos do Vingadores Ultimato. Eles vão para férias na Europa e passeiam por várias cidades lá, e tem um novo vilão que é o Mistério. Não vou dar muito spoiler também. Filme que aponta novos caminhos pro universo Marvel nos cinemas. Então fica a dica desses 3 filmes que devem ficar até o fim das férias, né? Rei Leão tá chegando também, e filme para toda a família aí durante todo o mês de julho. Tá bom, Alex? Um grande abraço e até a próxima semana. Muito bem, 8h53 portanto, o André Azenha com as dicas do cinema para este final de semana. Turma da Mônica continua, temos aí também
o Homem-Aranha, que está fazendo a cabeça da garotada que curte as histórias em quadrinhos, as histórias de heróis, né? O desfecho aí da saga dos Vingadores. Deixa eu dar o bom dia aqui para Fernanda Salles, que está com a gente, para falar do Vilarejo Bazar que acontece neste final de semana e que tem uma temática especial. É isso, Fernanda? Bom dia, obrigado pela presença. Bom dia, obrigada. Bom dia a todos. Nesse final de semana, o Vilarejo Bazar, são diversas atrações e o tema especial em homenagem ao Dia Internacional do Rock, que é o tema rock. Então vai ter música ao vivo, com clássicos do rock, expositores também desse segmento, o Pepinho vai estar lá com a gente, com vários artigos também do tema. Eu até tinha pensado, viu? Deixa eu dar bom dia pro Pepinho aqui. Bom dia, Pepinho, tudo bem? Bom dia, prazer estar aqui. Olha, quem diria que eu iria um dia dividir bancada com o apresentador do Hard and Heavy, da 95, era sexta-noite, né? Sexta, sábado, ficava lá escutando o Hard and Heavy, né? Eu fui muito show com o Pepinho, fui muita excursão com ele. Eu até tinha pensado em colocar uma música tema no programa de hoje, mas como a gente toma notificação do Facebook por conta de direito autoral, eu desisti, entendeu? Eu falei, não vou colocar para não arrumar problema com eles. E o Pepinho, além da atuação dele como treinador de futebol, né? Foi campeão aí na base do Santos. Voltou às raízes, é isso, Pepinho, com o mercado da música, os shows, as camisetas, os CDs e tal. Você está lá no Gonzaga e agora vai participar também do Bazar no final de semana. Exatamente. A gente tem feito alguns eventos e esse de amanhã acredito que vai ser bem legal. A gente voltou aí, tem 1 ano e meio que eu abri novamente a loja, né, com outro nome, Iron Fist Rockwear. A gente continua com as excursões, mesmo quando eu estava com as atividades do futebol no Santos ou no Corinthians, né, que foi meu último clube. E a gente agora está de novo agora bem no coração do Gonzaga com a loja vendendo camiseta, CD, LP. Tá bacana, tá com uma resposta bem legal. Ô Fernanda, a ideia do bazar, digamos assim, temático para o Dia do Rock, nasceu por uma coincidência de datas ou você pensou especificamente em ser neste final de semana para deixar dessa forma? Na verdade, as duas coisas. Então, calhou de ser nessa data e eu quis aproveitar para homenagear o rock. Então, coloquei algumas atrações aí com esse tema por gosto pessoal mesmo e também de calhar de ser a data. Eu aproveitei. Vai ser no Internacional esse final de semana? Isso, no Clube Internacional na Ponta da Praia. E como é que vai ser a estrutura do evento aí? Quantos participantes? Como é que vai ser? Então, são aproximadamente 50 expositores de diversos segmentos. Vai ter artesanato, vários estilos de artesanato, moda, decoração, presentes criativos, alimentação, vai ter bastante opção de alimentação para todos os estilos. Doces, música ao vivo também, com clássicos do rock. Vai ter o músico André Sugaroni fazendo voz e violão e o DJ Fábio Abrão. A gente também tem o espaço holístico, que é bem procurado, que dentro do espaço holístico a gente tem vários oraculistas, então tem leitura de tarô, leitura em mandala, búzios e quiromancia, que é leitura das mãos. Então, o visitante ele pode escolher qual tipo de oraculista ele quer se consultar. Tem o Espaço Saúde também. O Espaço Saúde tem massagem, reiki, cromoterapia, um tratamento com florais naturais, com óleos, essências. É bem interessante também, o pessoal gosta bastante. O Pepinho e o Anderson Firmino, sabe que a galera do rock ela sempre teve essa pegada mais, digamos assim, da economia criativa, né? Porque a gente ia nas lojas, você não encontrava aquele produto próprio, né? Salvo raríssimas exceções, as camisetas, é que hoje você tem mais, né? Mas a molecada gostava daqueles anéis de caveirinha, assim, né? Coisa e tal. E isso já era uma forma de economia criativa, colar, enfim, esse negócio todo. E agora meio que popularizou, né, Pepinho? Saiu um pouco de uma coisa um pouco marginal, assim, marginal não no mau sentido, mas de estar à margem do comércio, né? Hoje você encontra, inclusive,
faz parte aí de muitas coleções da chamada grande moda, né? Você tem na família também quem mexe com essa parte, né, de moda, de desfiles e coisa e tal, sabe que isso foi incorporado, né? Aliás, teve uma época aí que tinha um festival de gente com camisa do Ramones na rua sem saber nem o que era aquilo, né? Exatamente, Enfim, parece que encontrou um espaço nesse mercado importante, né, Pepinho? A gente vê que o segmento, algumas lojas que não são exatamente exclusivas de rockwear, vendem artigos de rock, né? A gente procura ter uma variedade bem grande de artigos lá. Vocês vão poder conferir amanhã no evento lá do Vilarejo, lá no Inter, que promete ser muito legal. E é isso. Santos tem muito roqueiro, cara. Tem muito roqueiro. Então é uma cidade que esse tipo de evento, com certeza, a população abraça e vai ser um sucesso, tenho certeza. E aí, Anderson Firmino, você em algum tempo na sua juventude, não que você seja velho, hein, pelo amor de Deus, você já foi metaleiro, cabeludão e tal, não chegou a tanto? Não chegou a tanto. Eu até tentei ser cabeludo, sabia? Mas o problema é que na época que eu era adolescente não tinha esses produtos e tal, então o cabelo crescia pra cima, era uma coisa horrorosa. Então eu desisti daquele negócio, entendeu? Não, mas as primeiras lembranças de rock, assim, que eu tenho, assim, foi do meu tio, do irmão da minha mãe, assim, de ver os discos lá do Use Your Illusion, do Guns N' Roses. Você é jovem, assim, então. Pirei, assim. É jovem. Muito legal, tal. Aí conversando com ele, a gente foi conhecer Pink Floyd, Led Zeppelin, AC/DC. Ele teve no show do Kiss, aquele famoso no Morumbi, acho que 83, né? Exatamente, 83. Show do Kiss no Morumbi. Então, a gente foi com ele, assim, ganhando um pouco da cultura roqueira, assim. E acho que o rock diz muito da personalidade, tem muita coisa boa. A cena de Santos é muito bacana. Até um abraço pro Lucas Krempel, que tem o Blog and Roll da Tribuna, que ele também é um defensor quanto mais aí da cena do rock aqui da região. E é isso, tem espaço para todo mundo, assim, e o rock tá consolidado aqui na região e é muito legal isso. O Anderson me fez refletir sobre a linha do tempo. O meu primo Fernando de Cubatão, que tinha uma pilha de discos, aí eu lembro do Power Slave, do Iron Maiden, né? E ele tinha um do AC/DC também, agora eu não vou me lembrar qual. Acho que era o Jailbreak e tal, enfim. E aí, a minha geração é a do primeiro Rock in Rio, né? O primeiro Rock in Rio ele foi aberto no dia 11 de janeiro de 85, quando eu fazia exatamente 10 anos. E aquilo foi marcante para a minha geração. Porque eu me lembro também, como você falou, do show do Kiss. Quando veio para o Brasil, foi um evento monstruoso. Inclusive aquelas histórias, o precursor da fake news, que diziam que o Gene Simmons matava os pintinhos. Lembra disso, Pepinho? Que matava pintinhos. Era tudo mentira, né? Tudo uma invenção maluca lá. E aí, ato contínuo, aquele movimento do primeiro Rock in Rio é que explodiu o rock brasileiro, o rock nacional, com as bandas que todo mundo conhece, Legião, Titãs, enfim. O Medina que pôs o contrato do Iron Maiden lá, que o... Iron Maiden não, do Ozzy lá, que não podia comer morcego. Tava proibido de comer morcego. Não podia estar no cardápio dele. Enfim, e aí esse movimento do rock brasileiro nos anos 80, e acabou surgindo também as bandas de heavy metal que depois estouraram, né? O Viper, depois que virou o Angra, o Sepultura, enfim. E aí consolidou esse mercado, né, Pepinho? Você viveu esse auge, né? Inclusive com o selo aqui em Santos. Tá igual, tá melhor, tá pior? Estabilizou esse cenário nosso aqui, até em termos comerciais? A nível de bandas nacionais caiu muito, assim. Apesar da gente ter tanta facilidade, eu acho que talvez até a facilidade faz com que a coisa não ande tanto. Por exemplo, shows das bandas autorais, realmente, especialmente aqui na Baixada, tem sido muito difícil. Você vê as bandas tributo, as bandas cover aí lotando os bares da cidade, alguns bares rock que a gente tem, 3 ou 4, que são bem sucedidos justamente por causa das bandas covers. Se eles fizerem uma programação de autoral, fica complicado. É bem difícil. Naquela época dos anos 80, 90, a gente se arriscava como produtor também, paralela à loja e outras atividades, e a gente tinha sucesso. Trouxemos o Viper, o Angra, o Sepultura, Ratos de Porão, várias vezes para a Baixada, e sempre com um bom público. Atualmente, se você fizer um evento desse aí, você tem que
tomar uns calmantes antes para ver se vai rolar mesmo. O Pepinho, inclusive, fez o Hard and Heavy Party algumas vezes, né? Sim. Me lembro no próprio Inter. No Inter, eu lembro do Yo Rodelic. Olha como a minha memória tá boa, que o baixista ficou bravo e desceu pra dar um supapo no cara lá que tava xingando. Caramba! Eu não tô tão... minha memória tá funcionando bem. Ô Fernanda, e nesse contexto todo, será que eventos como o que você tá organizando, que vai juntar a cultura musical em si, com essa parte da produção criativa, de todas as peças, né? Tudo artesanato, enfim... a gastronomia, isso você acha que de alguma coisa pode dar uma movimentada nesse cenário nosso aqui do rock local? A intenção é essa, né? A intenção é trazer um pessoal aí desse segmento aí, dessa área pro evento. Atrair o público em homenagem... Porque normalmente é um público muito fiel, né? A gente percebe que é um pessoal que, por exemplo, se tiver um show em São Paulo vai, se tiver um show em outro lugar vai também, né? Sim. Eu me lembro quando teve... hoje eu tô meio enciclopédia. Eu lembro do M2000 Summer Concert, que foi o nosso Rock in Rio aqui no Canal 3, e que tinha um monte de carro e van de São Paulo, do interior. Qual foi o show, cara, que cortou lá? Foi o Rollins Band. O cara deu com o microfone no supercílio. Nessa época, eu tinha um programa de televisão, cara. Na extinta Litoral, mudou de nome, né? E eu fui bem na época do festival. Então eu entrevistei o Mr. Big, os Raimundos, que estavam no começo. Foi o primeiro grande show deles, né? Foi o primeiro grande show do Raimundos, E foi o maior show da história do Mr. Big, de público, né? E eles estavam no auge, né? Foi a turnê do auge do Mr. Big. O Henry Rollins não quis conversa, não, mas foi um baita show, foi incrível, né? Mas você percebe que esse tipo de... com todas essas memórias que a gente tem, realmente, eu acho um desperdício, em termos econômicos, a Baixada Santista não ter... hoje, claro, tem a iniciativa da Fernanda, que é legal, mas a gente não tem talvez um grande festival musical. A gente estava falando do retrofit da Vila Belmiro, vai que, né? Numa dessas, porque o engenheiro falou assim, eu perco aqui na arquibancada da Tiradentes 3 mil lugares, mas ganho 8 mil no gramado. 20 e poucos mil lugares, aí você faz talvez um mini festival, possa trazer aí alguma coisa para movimentar. Mas como disse o Pepinho, o cenário hoje está um pouco devagar e a gente precisa acender essa fogueira de novo, porque os caras falavam assim, não, show de rock tem muito problema. Vem cá, qual que é o show que não tem problema quando você aglomera? Eu vi problema em show da Ivete Sangalo uma vez, na praia, entendeu? Na Praia Grande. Aconteceu, ela teve que parar para pedir para os caras, para aí, sossega aí, porque senão eu vou ter que parar. Então é tudo uma questão de organização, né? Estigmatizar, né? Sim. O pessoal estigmatiza ainda o rock, assim, vem a história do show dos Raimundos no Regatas lá, que não tem nada a ver com o show, com o rock em si. Um segmento, exatamente. Foi um caso à parte, enfim. Aliás, Fernanda, você, desse jeito, do jeito que nós estamos falando aqui, você vai ser obrigada todo ano a fazer o seu festival nessa data. Não dá para fazer no meio de semana, né? Mais próximo, pelo menos. Próximo da data, né? Porque, como eu disse, é um público bem fiel. Eu acho que é uma iniciativa bem legal nesse sentido. O Vilarejo é um evento para todas as idades, né? Então, eu também pensei no roqueiro que acabou de ter filho, que já não tem mais tanta possibilidade de ir aos festivais, aos shows. É uma maneira dele passear ali, ficar perto, né? Levar a família. Aliás, eu tenho que ir para o intervalo, 9h06, o papo tá tão bom que tá voando o tempo aqui. O Pepinho vai ser também sabatinado um pouquinho só sobre assuntos de futebol daqui a pouco. Mas é legal essa coisa das gerações, né? Também poderem se encontrar e tal, ter eventos que eles possam aí compartilhar. 9h06, eu vou para o intervalo então rapidinho, daqui a pouco tem o quadro Além das Quatro Patas com a doutora Alessandra Gonçalves. O trânsito tá bom, graças a Deus, e o Anderson vai falar sobre a rodada do final de semana do Campeonato Brasileiro. A gente vai continuar conversando aqui com a Fernanda e com o Pepinho. 9h06, voltamos em 3 minutos, até já. Santos FM. Santos FM 92.5. Santos FM. Apoio Cultural. A leishmaniose é uma doença grave que pode ser fatal para o cão e você. O mosquito palha é o responsável por transmitir a doença, infectando os cães e levando o perigo para dentro da sua casa. Evite que os cães sejam picados pelo mosquito. Excalibur é a coleira recomendada pela Organização Mundial da Saúde como uma das ferramentas de controle do mosquito. Excalibur possui tecnologia exclusiva que o protege
por até 4 meses, sem necessidade de retirar para banhos. Excalibur, a melhor proteção contra o mosquito transmissor da leishmaniose. O Cicobi Unimais Metropolitana é uma cooperativa de crédito que possui todos os produtos e serviços que um banco tradicional, mas com grandes vantagens, taxas muito mais atrativas e no final do ano o lucro é dividido entre os cooperados. Além disso, eles contam com atendimento diferenciado e personalizado que é a nossa marca registrada. Para saber mais, procure uma agência mais próxima ou acesse cicobiunimais.com.br/coop/metropolitana ou nas nossas redes sociais. Cicobi Unimais Metropolitana, há 25 anos cuidando bem de você e do seu dinheiro. O Praia Mar é lazer, passeio, divertimento e compras. 220 lojas das melhores marcas, playground, cinemas, área de alimentação e supermercado. Praia Mar Shopping, o nosso ponto de encontro. Praia Mar Shopping, ao nível dos melhores shoppings do mundo. Um detalhe, um toque, uma exclusividade. Há mais de 40 anos, a construtora Miramar coloca inovação e perfeccionismo em cada centímetro quadrado. Por isso, hoje soma mais de 2 milhões de metros quadrados construídos, prédios residenciais e corporativos, shoppings, hotéis e centros de convenções. Obras que mudaram a paisagem, inovaram conceitos e renovaram a qualidade de vida da Baixada Santista. Construtora Miramar. Paixão por surpreender você. Baixe o aplicativo da Santos FM e ouça a rádio onde você estiver. Entre na Google Play ou na Apple Store e baixe o aplicativo. Você vai ter a Santos FM no seu smartphone ou tablet. Santos FM, a voz da cidade. O seu final de semana pode ser muito mais gostoso na companhia da família e amigos no Parque Balneário Hotel. Aos sábados, o hotel proporciona a tradicional feijoada do parque, em um clima agradável, música ao vivo e uma vista para o mar que completa a ocasião. Você vai apreciar uma deliciosa feijoada. Aproveite ainda o day use do hotel e tenha um dia diferente com sua família. Faça sua reserva 3285-6900. Parque Balneário Hotel. Hotel para quem ama hotel. CYW 635, Santos FM 92.5. Santos FM, emissora da Associação Cidade de Santos. 92.5. Santos FM. 9h10 de volta com Entrelinhas e você sabe, toda sexta-feira tem o quadro Além das Quatro Patas com a doutora Alessandra Gonçalves. Além das Quatro Patas. Oferecimento Bravecto, o único que elimina carrapatos e pulgas da sua casa e do seu animal com uma única dose. Bom dia, Alex. Bom dia, ouvinte da Rádio Santos FM. Ótima sexta-feira para vocês que estão aí na sintonia. Hoje eu vou falar um pouquinho sobre frio e dor. Tá? E por que essa combinação? Porque é assim, Alex, os nossos animais, com as temperaturas mais baixas, eles acabam tendo mais dor crônica. Então, o alerta aqui vai para aqueles animais mais velhinhos, aqueles idosos, os cãezinhos que ficam mais deitados. E outra coisa, em relação aos gatos, as pessoas acham que o gato não sente dor, mas na verdade é porque o gato, ele tem uma diferença na hora de demonstrar a dor. A gente sabe que os felinos são animais que são mestres em esconder o sintoma de dor. Então é necessário ficar muito atento a isso. Então eu vou dar algumas dicas de como você notar se o seu cão ou o seu gato está com dor. Por exemplo, aquele cachorrinho que mudou o comportamento. Por exemplo, você chegava em casa, ele ia fazer festa, e aí agora você nota que ele fica com o rabinho mais entre as pernas, fica deitado, demora para se levantar, e quando vai se levantar, tem uma certa dificuldade, é notável a dificuldade. Então, você pode fazer o quê? Palpa esse bichinho, mexe nas patinhas dele, vê se ele não tá com algum desconforto. Porque às vezes o bichinho ele tá tão quietinho que ele não mostra dor, não geme, não late, não resmunga. Cada bichinho, cada animalzinho é de um jeito na hora de demonstrar
algum sintoma, né? Então a gente precisa ficar atento. E agora no frio, a gente tem um aumento das dores articulares, artrose, muito comum, é um desgaste natural das articulações, problemas de coluna, os famosos, né? O famoso bico de papagaio. Isso é muito comum também a potencializar no frio. Então, tudo que é relacionado à parte óssea, a gente tem um agravante nessa época do frio. E agora, quando a gente fala dos gatinhos, é mais difícil ainda, porque o gato ele já dorme em torno de 12 a 16 horas por dia. Então, a gente precisa ter muito mais percepção na hora de observar o comportamento desses felinos, que são realmente mestres em esconder dor, esconder qualquer sintoma. Então você observa se o seu gatinho de repente não está... mudou também o comportamento. Antes ele pulava nos móveis, pulava na cama, vinha dormir com você, e aí você começou a perceber que ele não está indo mais para perto de você. Isso é um sintoma clássico. Gato que muda o local de dormir, sempre dormiu com o dono, e de uma hora para outra ele começa a relutar e não querer ficar perto do lugar onde dormia, principalmente perto do dono, é uma forma de esconder a dor, esconder o sintoma, porque isso daí simboliza como se fosse uma fragilidade, né? E a gente lembra que os felinos, eles têm uma ancestralidade dos felídeos selvagens. Então um animal na selva que mostra dor, ele é facilmente atacado por um predador. Então tem toda uma história por trás disso, né? Um comportamento que explica a espécie, uma particularidade da espécie. Então você note se ele não está comendo menos, se o miado dele não está diferente, se ele está alterando o ciclo do sono, se ele dormia mais, ele está dormindo menos, ou se ele dormia menos, ele está dormindo mais. São pequenos sinais. Mas o bom tutor, aquele que gosta do seu bichinho de estimação, ele tá muito antenado com isso, Alex. Então, por isso que é muito importante a gente ficar atento. E se o bichinho tá dentro de casa, vale a pena você colocar uma caminha confortável, uma cobertinha, né? Se for um animalzinho, um cão de pelo muito baixinho, vai investir numa roupinha para trazer conforto, deixar esse bichinho aquecido. Isso é muito importante. Os gatos não gostam de roupa e é até perigoso colocar uma roupinha no gato. Isso somente quando eles são acostumados desde pequenininho. Mas, no geral, eles não suportam roupinha, esses apetrechos, eles odeiam, tá? Então, eu espero que vocês fiquem atentos no bichinho de vocês, para que qualquer sintoma diferente vocês levem no médico veterinário, que com certeza é a pessoa habilitada para fazer uma boa anamnese, né? Pegar assim o histórico desse animalzinho, investigar, fazer um bom exame físico e às vezes alguns exames complementares. Dessa forma, a gente consegue aí ter um inverno para os nossos bichinhos também saudável. Um beijo, Alex, um beijo para você, ouvinte. Uma ótima sexta-feira, bom final de semana e até a semana que vem. Além das quatro patas, oferecimento Bravecto, o único que elimina carrapatos e pulgas da sua casa e do seu animal com uma única dose. 9h15, aí, portanto, o quadro Além das Quatro Patas com a doutora Alessandra Gonçalves. Vamos agora falar de esportes. Confirmando 9h15, Anderson Firmino. Vamos falar de Copa do Brasil. Ontem teve o Cruzeiro, garantiu a classificação, né? 3-0 na equipe do Galo. Não viu o jogo, evidentemente, né? Tava lá no retrofit. Mas acho que encaminhou a classificação, né? E o Campeonato Brasileiro vai ter a volta neste final de semana com Grêmio e Vasco, neste sábado, Fortaleza e Avaí, São Paulo e Palmeiras, Bahia e Santos, 7 da noite, jogo da TNT. No domingo às 11, Flamengo e Goiás, Cruzeiro e Botafogo às 4, Corinthians e CSA também às 4, Atlético Paranaense e Inter às 4 da tarde, idem. Domingo ainda às 7, Chapecoense e Atlético, Mineiro, e na segunda, Fluminense e Ceará. O futebol brasileiro está de volta, Anderson Firmino, após Copa América. Tem gente que tava com saudade, outros nem tanto, né? Mas o fato é que os clubes estão aí de volta, o Campeonato Brasileiro retomando após a pausa em um mês. Vamos ver quem aproveitou melhor, né? Essa pausa aí quem se preparou mais, quem cuidou da parte física. Eu sei que o menino Jobson, que era cotado para substituir o Jean Lucas no Santos, foi jogar ontem
pelo aspirante em Eurico Mursa e saiu com o tornozelo desse tamanho. Não sei se você viu a foto. Não, já é um a menos com o que o Sampaoli vai contar amanhã. Já temos Evandro amanhã, será? Olha, numa dessas, né? Pode ser. Né, então. O Santos tem um jogo complicadinho lá contra o Bahia, lá no Pituaçu. Mas eu acho que pelo menos trazer um empate, acho que dá pra conseguir sim. Amanhã tem clássico também, né? São Paulo e Palmeiras. Palmeiras que ganhou do Inter, mas também não tá brilhando assim. O São Paulo, vamos ver o que o trabalho que o Cuca desempenhou nessa pausa aí. Vamos ver o que o São Paulo tem a melhorar. O Cuca não pode reclamar da vida que não deram um jogador pra exatamente. Ele. Até o Raniel foram pegar lá no um belo jogador. O próprio Tietê se desenvolvendo mais. E domingo tem Corinthians e CSA, né? O jogo da TV aberta. Corinthians também que patinou aí nessa pré-temporada, perdeu para Londrina, perdeu para Botafogo de Ribeirão Preto. E a possibilidade do Gil, né? Então, o Gil e Manuel formando a zaga do Corinthians. A zaga quase lusitana, né? Gil e Manuel, né? Exatamente. Então vamos aguardar. O Brasileirão voltou, né? Você tem cartola ou não? Não, pelo amor de Deus, não me inventa isso. Meu filho joga esse negócio, ele fica me enchendo a paciência, ele quer que eu jogue Cartola e Clash Royale. Eu falo, não tenho tempo disso. Já tenho muita coisa com que me preocupar. Não vou jogar Clash Royale, nem o Paulo Andrade aqui que joga Clash Royale. Eu não jogo. E nem Cartola, também Maravilha. Não tenho Cartola. Deixa eu registrar aqui na nossa live, Ted Sartori está com a gente, um abraço pro Ted, na audiência dos amigos, também fez um grande trabalho aí na Copa América. O Lemazo mandou pra gente aqui, bom dia, grande abraço. Valmir Lopes, nosso amigo Arnaldo Razi, também o nosso amigo Ricardo Tomasses Morros nos acompanhando. Tem aqui uma pergunta também, uma participação para Fernanda Javolê da Carol de São Paulo, mas antes eu queria saber do Pepinho como anda o seu outro lado, o lado técnico de futebol, inclusive vendo o que anda acontecendo aí no futebol brasileiro, Pepinho, na base, o Santos, por exemplo, que vira e mexe, troca aí de técnico do sub-17, sub-20, tá difícil de acertar aí essa continuidade da base. Como é que você, treinador de futebol, está nesse momento? No momento estou afastado. Meu último trabalho, minha última passagem no futebol foi no Corinthians, no sub-20 do Corinthians, por um curto período, foram 4 meses. Você não saiu muito feliz de lá, né? Infelizmente não foi legal, não. Foi por uma série de aspectos. Não foi uma passagem muito boa, uma série de erros, né, cometidos, não só por mim como pela diretoria. Eu, por exemplo, fui sozinho para lá, não pude levar ninguém, a minha comissão, as pessoas que trabalham comigo de confiança. E isso também já foi um início meio errado, entre outros aspectos, outras coisas que foram acontecendo durante o período que eu estive lá. E em relação ao que você tem visto aí, esse movimento dos técnicos estrangeiros, né? Não que não tivéssemos antes, né? Sempre teve aqui argentino, uruguaio, paraguai, enfim. Até teve técnico português, né? No Cruzeiro. Esqueci o nome dele, Paulo Bento, não é isso? Paulo Bento. Mas agora tem o Jorge Jesus no Flamengo, tem o Sampaoli que deu uma movimentada. Você acha que os nossos... Você pode usar o viés corporativo ou não. Você acha que o treinador brasileiro ele precisava de um chacoalhão como esse ou ele realmente estava defasado em termos de metodologia de trabalho em comparação com os estrangeiros? Eu acho que pode traçar 2 paralelos. Eu acho que os treinadores mais experientes aí estavam um pouco defasados, na minha opinião. Já a safra nova que vem chegando é uma safra que está... atenta, está acompanhando tudo que acontece no mundo do futebol, e eu vejo com bons olhos esses profissionais do exterior vindo, desde que sejam bons. Eu acho que é o lance da qualidade. Se for bom, ótimo, a gente vai ganhar com isso. Se não, aqui no Brasil a rotatividade é grande, os estrangeiros não vão fugir a isso. Se os resultados não vierem, eles também vão entrar na dança. Ciranda. Exatamente. Acredito que o São Paulo é uma grande prova, né, do ótimo trabalho que ele vem fazendo. Teve aí alguns tropeços meio diferenciados, como perder para o Palmeiras de 4-0 não é normal. Mas dentro do trabalho que ele vem fazendo, eu acredito que está sendo muito mais positivo. Pepinho ganhou copinha, né? Eu ganhei 2 copinhas. O Santos tem 3 copinhas, eu ganhei 2. Eu ganhei uma como auxiliar do Claudinei, a gente ganhou do Goiás.
a final. E no ano seguinte, eu como treinador principal, ganhamos do Corinthians na final também. Isso foi incrível. O Goiás uma Copa do Brasil. O Goiás foi também. aquela que o pessoal não pôde ver por causa do Homem-Aranha, né? Não foi essa que teve o Homem-Aranha? Não passou, né? Não passou na TV aberta Santos e Goiás, né? Mas no ano seguinte o Santos e Corinthians passou. Não foi o Homem-Aranha, mas é que a TV aberta não transmitiu na oportunidade. Foi Ana Maria Braga. Foi isso. Foi Ana Maria Braga. Alguma coisa do gênero. E era uma geração muito interessante, né? Os jogadores que você tinha em mãos, né? Alguns estão aí até agora atuando. E eu acho muito interessante que eu falava com o Edivan Coelho, que é um treinador jovem, aí, nova geração, sub-20 do Linense. Por exemplo, antigamente, quando a gente era moleque, sempre ouvia falar da peneira. Tem gente que acha que você precisa realmente olhar um jogador por 7, 8 dias, 10 dias, para poder fazer dele pra tirar o principal do cara, né? Comprovar se ele é bom ou não. Por outro lado, há quem entenda que a peneira é importante porque você já sente, inclusive, o aspecto psicológico. O cara está pronto para enfrentar aquilo, né? Não vai tremer tanto lá na frente. Em relação à avaliação de jogadores, como é que você vê essa nossa, digamos assim, cultura, ô Pepinho? Mudou muito também, né? Bom, eu especialmente trabalho com sub-20, sub-17, são atletas, entre aspas, mais velhos, né? Esse lance da peneira já não pega muito nessa categoria. É mais para sub-11, sub-13, no máximo sub-15. O atleta com sub-17, sub-20, com idade para essas categorias, ele geralmente já vem com indicação de algum outro clube. Ele vem, é claro, fazer um período de teste junto com o grupo, mas são jogadores indicados ou jogadores que o treinador viu em alguma competição que chamou a atenção e quer reavaliar dentro do grupo, juntamente ao grupo. Então, esse tipo de peneira para o sub-17, sub-20 cada vez fica mais difícil para o atleta. Ele tem que se destacar mais jovem para poder ter oportunidade nas categorias mais próximas do profissional. Então acontece aqueles casos excepcionais, né? Do cara que está na várzea, né? O Damião, esse menino do Goiás, verdade. O Michael, o Michael, tem uns que saem da várzea para... O Gustavo também, não tem? Eu acho que sim. Os caras que depois de mais velhos aparecem. O Caju, lateral esquerdo, foi um caso, foi um exemplo que a gente teve. Ele chegou com a chuteirinha dele na mão e tal. Outro menino veio fazer a avaliação e trouxe ele junto. Na verdade, quem se destacou foi o Caju e ele acabou tendo oportunidade profissional e está jogando em Portugal, se não me engano. Falar em Caju, né? Eu ia falar isso. Ontem o empresário do Caju encontrou o presidente do Santos na porta da Vila Belmiro, disse que deu um encontrão nele, ficou bravo, trocaram xingamentos e tal. O presidente falou lá, o Santos quer vender por 600 mil euros, o empresário não, pega 200 mil e tal, aí brigaram. O presidente falou, não, é que mudou a relação com os empresários e tal, até citou o caso da venda do Vecchio, né, que foi mais tranquila e tal, enfim. Mas teve uma tretazinha ontem na... Balançaram o bigode do Pérez. Exatamente. A Carol de São Paulo, deixa eu voltar a conversar aqui também com a Fernanda, a gente está na reta final do programa. Ela disse aqui, amanhã estarei em Santos e vou especialmente para o Vilarejo Bazar, um evento importante para movimentar a economia criativa da região. Adoro comprar de quem faz e sempre dou preferência a consumir de pequenos empreendedores. Sucesso ao vilarejo. Carol vai estar por aqui. Obrigada, Carol. Isso aí. Estará acompanhando. Tem algum detalhe importante que a gente tem que ressaltar também, Fernanda, a respeito do evento, a parte de organização, está tudo certinho? Tá. Em termos de espaço, né? Porque a gente tem alguns bons espaços em Santos para fazer esses eventos criativos, né? Mas, por exemplo, no Inter eu não me lembrava assim, de ter feito alguma coisa ali. E outra coisa, é muito concentrado para o Gonzaga, né? A gente sempre tem muitos eventos mais aqui para o Gonzaga, menos aqui para a região da Ponta da Praia. Isso também foi alguma coisa que chamou a atenção, ficou diferente para você nesse detalhe? Eu fiz uma edição no Inter, né? Que é um clube que eu gosto bastante. Fiz uma edição do Vilarejo lá em março, que foi muito boa. E até foi muito bem aceita pelo pessoal da região mesmo, os próprios sócios do clube. Então eu resolvi fazer essa edição novamente lá, que é um espaço bacana, o pessoal é legal, então a gente vai repetir a dose. Tem que dar uma diferenciada mesmo, né? Mudar, até porque o pessoal desses eventos, eles vão, né? Eles migram um pouquinho. Tem uns que participam de todos ou de alguns, enfim, é bem legal nesse sentido. Fernanda, mas nós vamos falar de um evento que tem um viés ligado no rock. Qual é a sua grande lembrança do rock, assim, que você fale,
Isso aqui me inspirou também. Uma lembrança minha pessoal de rock and roll? Um show, alguma coisa? Um show que eu até fui numa excursão com o Pepinho, que foi... Legal. Olha aí. Foi o último legal que eu fui do Black Sabbath em dezembro de 2016. Foi maravilhoso. Foi maravilhoso. Eu sou muito fã do Ozzy, então foi inesquecível. O último show que eu fui foi o Iron Maiden em Pacaembu, 2003, eu acho, Dance of Death. Caramba. 2003? Tá defasado, hein? Tô meio aposentado, me aposentei dos shows, eu fico só vendo os DVDs e coisa e tal. Mas eu vou lembrar de um aqui que não precisou de excursão, mas que virou lenda urbana. Os caras acham que é mentira, né? Que teve o Deep Purple na Reggae Night. Aquela loucura, né? Incrível, aquelas palhas, né? O bombeiro falou assim, fecha isso que vai pegar fogo esse negócio. Teve gente que comeu no McDonald's com o pessoal do Deep Purple. Isso é incrível, né? Gonzaga. E é engraçado quando a gente fala, os caras, não é possível, o Deep Purple tocou aqui no Morro, em Santos, não, mas tocou, né? Mas foi legal. A Reggae Night foi um marco também aqui lá da noite. Assim, pô, muita coisa legal. Até a mãe de Ná encheu o saco, dizer que ia pegar fogo. Né? E foi o último show do Legião com o Renato Russo, né? Exato. Na Reggae Night. Tem essa... Um dia antes desse show do Deep Purple, eu trouxe uma banda norte-americana de hardcore pra tocar em Santos, o NoFX. Também foi um sucesso, foi muito legal. Pepinho, Dia Mundial do Rock. Disserte sobre o tema. O pessoal incorporou essa coisa, incorporou esse negócio. Ou a gente precisa comemorar mais, fazer mais evento e tal, capitalizar um pouco mais em cima disso. É legal esse lance do Dia Mundial do Rock. Vão ter vários eventos na Baixada, em São Paulo. Hoje mesmo vai ter o Sepultura, vai tocar após a meia-noite, já vai ser o Dia Mundial do Rock, vai tocar em São Paulo, no Tom Brasil, e entre outros, né? Aqui na Baixada, vários eventos. É muito legal, mas eu acho que o cara que curte rock mesmo, todo dia não precisa de Dia Mundial, né? Não precisa de Dia Mundial, né? Mas é bacana, é legal, dá um ênfase, né? E sempre positivo. É bom porque não é o nosso caso, né? Que nós somos roqueiros de carteirinha, sempre que podemos falamos alguma coisa, mas para a grande mídia acaba sendo um chamariz, né? A mídia mais comercial acaba pegando essa data para fazer alguma coisa e não que o rock precise da grande mídia, nunca precisou, né? Nunca precisou, sempre andou e às vezes ditou regra, né? A onda do grunge, por exemplo, do grunge, né? Como melhor dizendo, foi algo que acabou pautando a mídia durante um período. E hoje com a internet, a democratização, né? Pepinho era produtor também. O cara tinha que fazer um esquema de guerra para gravar um disco. Hoje em dia, com o computador, o notebook, o cara faz em casa rapidinho, edita, põe no YouTube e tal. Até comecei a seguir o canal, acho que é Rafael Mendes o nome do rapaz. Não sei se você conhece. Não. Ele é, acho que ele é, não sei se ele é o oficial, mas é quase como se fosse, a voz dele é idêntica, você fechar os olhos, você escuta o Bruce Dickinson cantando. Dá uma procurada depois, acho que é Rafael com PH, inclusive. É muito bom. E aí o cara editou na casa dele, ele e um baterista e um rapaz que tocava guitarra e bateria, eles fizeram acho que um disco inteiro do Iron Maiden. Posso dar uma dica também de canal no YouTube legal sobre rock? Do Gastão Moreira. O Gastão, que foi da MTV, lá tem agora não lembro o nome, mas procura lá, Gastão Moreira, tá muito bacana, tem dicas, memórias, entrevistas, bem bacana. Gastão Moreira, ele que foi da MTV, lá, pô, grande Fúria Metal. Já que tá todo mundo entregando a idade, né? Na época que não tinha internet, a nossa vida era pautada pela edição mensal da Rock Brigade. Né, Pepinho? É verdade, Rock Brigade. A gente comprava para ler as entrevistas, ver as notícias e tal. Da Bis também, né? Mas é que a Rock Brigade ela era mais roots, né? Veia. Mais roots, né? Muito bem, 9h30, eu preciso fechar esta edição do Entre Linhas. Pepinho, obrigado pela presença. O ano passado bateu na trave a sua vinda aqui no programa, que você estava na Europa, né? E vamos ver se você volta outras vezes pra gente falar. Manda um abraço pro teu pai, especialmente, que eu sou um grande fã do seu Zé Macia, o nosso old tuber, né? Que tá com o canal no YouTube, tá bem legal. Um abraço pro Arnaldo, que tá ajudando ele aí nesse projeto. Boa sorte amanhã no evento e volte outras vezes ao programa, tá certo? Fico feliz com o convite, sempre que for convidado estarei aqui. Estando em Santos, né? Estando por aqui, com certeza. Muito obrigado ao Pepinho pela presença. Fernanda, obrigado também por participar do Entre Linhas. Deixa aí recado, tem página no Facebook para o pessoal acompanhar, Instagram, rede social, sim, tudo isso. Estão todos convidados amanhã, sábado e domingo, dias 13 e 14, das 14 às 20, no Clube Internacional de Regatas, na Ponta da Praia. Não só o pessoal do rock também, mas é um evento para todas as tribos, todos os gêneros também. Acho importante falar que
também a gente tem que desmistificar isso, que bazar é coisa para mulher. Vai ter bastante atração. Quando eu fui em alguns não me pareceu, não. Vai ter bastante atração para o público masculino, não só os expositores de rock, vai ter expositor de shape, de skate, desapegos masculinos, que os desapegos são roupas seminovas, né? Roupas, acessórios, que vai ter masculino também. Enfim, exposição de quadros, Kombi de chopp, música ao vivo, bastante coisa legal para todo mundo aí. Entrada é franca, é só chegar, das 14 às 20 horas. Legal, obrigado, viu, Fernando? Boa sorte. Agradeço, até a próxima. Anderson Firmino, um abraço, hein? Destaque final do senhor, por gentileza. Um abraço, Alex, legal estar aqui mais uma vez, com o Pepinho, o coletivo aqui, bacana. Se tiver meu destaque final, fica pro dia do rock mesmo, né? Hoje sextou, né? I wanna rock and roll all night and party every day. Então... O senhor quer uma pintura? Vai ter pinturinha? Sabe aqueles eventos que tem pintura infantil, Fernando? Vai ter pintura infantil. Olha lá, você pode sair de lá vestido igual o Gene Simmons, né? Isso, com tema de rock, vai ter pintura infantil, mas nada impede de um adulto fazer também, tá? É só chegar lá e lançado o desafio. O Ted Sartori está me mandando mensagem aqui que ele está falando das finais, da copinha e coisa e tal, que Santos e Goiás passou só na Rede Vida e tal. Ted, você está... É sua responsabilidade de gravar e registrar o Anderson Firmino pintado de Gene Simmons nesse sábado. Não vai rolar. Um abraço a todos. Muito bem. Assim, com o bom humor do Anderson Firmino, estamos fechando esta edição do Entre Linhas, agradecendo também aqui na nossa live a Tatiana Delgado, que estava nos acompanhando no vídeo aqui, tá certo? Repita, Fernanda, repita. Tati, um beijo. Está aqui nos acompanhando na live, tá certo? Muito bem. 9h33. Fechamos assim esta edição do Entre Linhas, que você ouve em reprise logo mais a partir das 2h em bocnews.com, canal de áudio do Boqueirão News, um dos jornais semanais aqui da nossa região. Curta também as nossas postagens em facebook.com/Entre Linhas no rádio. Lembrando que a nossa live que você assiste neste momento fica salva a partir do momento que o programa terminar e você pode compartilhar ou assistir outras vezes no momento que quiser, tá certo? Então daqui a pouco, 10 da manhã, tem a edição do Santos News com a Ruth Guzmão, ela volta às 11 e depois ao meio-dia. Terminada a edição de meio-dia do Santos News, começa o ZR News com o meu amigo Zé Torquato até a 1h, tá certo? Já o Entre Linhas volta na segunda-feira a partir das 8h30 da manhã. Um grande abraço a todos, um bom final de semana e até lá. Tchau, pessoal. Você ouviu Entre Linhas. Apoio MSD Saúde Animal, melhorando sempre a vida das pessoas e dos animais. E Cicobi Animais Metropolitana, há 25 anos cuidando bem de você e do seu dinheiro. A leishmaniose é uma doença grave que pode ser fatal para o cão e você. O mosquito palha é o responsável por transmitir a doença, infectando os cães e levando perigo para dentro da sua casa. Evite que os cães sejam picados pelo mosquito. Excalibur é a coleira recomendada pela Organização Mundial da Saúde como uma das ferramentas de controle do mosquito. Excalibur possui tecnologia exclusiva que o protege por até 4 meses, sem necessidade de retirar para banhos. Excalibur, a melhor proteção contra o mosquito transmissor da leishmaniose. O Cicobi Animais Metropolitana é uma cooperativa de crédito que possui todos os produtos e serviços que um banco tradicional, mas com grandes vantagens, taxas muito mais atrativas e no final do ano o lucro é dividido entre os cooperados. Além disso, eles contam com atendimento diferenciado e personalizado que é a nossa marca registrada. Para saber mais, procure uma agência mais próxima ou acesse cicobianimais.com.br/coop/metropolitana ou nas nossas redes sociais. Cicobi Animais Metropolitana, há 25 anos cuidando bem de você e do seu dinheiro. 92.5 Santos FM.